Miriam, você pode fazer essa leitura? Então, são dois... Não, é um slide só. Vamos nos colocar de pé para recebermos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Graças a Deus, podemos sentar. Eu me lembro quando há 3 anos atrás eu preguei sobre esse texto aqui na igreja. Por que 3 anos atrás? Porque essas leituras se repetem de 3 em 3 anos. Então 2019 foi um ano também, ano que a gente chama de ser, foi do Evangelho de Lucas. Mas o interessante é que eu não preguei nesse texto. Eu preguei no texto do Antigo Testamento, que é paralelo a esse daqui. Tem um texto lá no Antigo Testamento que trata do mesmo tema. Eu vou fazer referência a ele, que é o texto de 2 Reis, capítulo 5, a cura do comandante Naamã, do exército da Síria. Né? Mas hoje eu vou pregar sobre a lição, que a gente chama a lição do Novo Testamento, esse texto de Lucas mesmo fazendo referência ao outro. Esse período agora, né, do ano litúrgico, a gente então acompanha a caminhada, né, estamos já terminando o ano litúrgico. O último domingo vai ser o dia 20 de novembro, e estamos acompanhando então a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, ao momento que ele vai enfrentar então a paixão, a morte, a ressurreição. E nesse caminho então ele passa de norte para o sul. Ele vivia na Galileia, mas ao sul ficava a região da Samaria. E depois de Samaria então é que vinha a Judéia e a cidade de Jerusalém. É importante a gente ter em mente essa sequência, porque Jesus, como todo mundo sabe, ele era galileu. Os galileus eram os judeus do norte, não é? Não eram lá muito bem vistos pelos judeus lá de Jerusalém, os judeus, digamos assim, puro sangue, na capital, aqueles que, né, os fariseus, aqueles que preservavam as tradições nacionalistas da religião judaica, né? O que saía lá de Jerusalém para eles já não era a mesma coisa. Mas pior ainda eram os samaritanos. Os samaritanos eram considerados um povo que não era inclusive judeu, tanto que Jesus até se refere ao rapaz que veio conversar com ele como um estrangeiro. Ele não era considerado realmente um israelita, não é? Embora seguisse uma religião com traços do judaísmo, não é? Para os judeus, então, os samaritanos eram considerados, tipo assim, idólatras, não é? E analfabetos, não é? Porque não conheciam as escrituras hebraicas, né, com profundidade. E às vezes podiam ser analfabetos mesmo, porque
o ensino, a alfabetização em Israel estava muito ligada ao ensino religioso. As pessoas aprendiam a escrever lendo as escrituras. Então, quem não tinha acesso a esse conhecimento, esse ensino religioso, né, acabava também não tendo muito uso da escrita. Né? Então, às vezes, tornavam-se analfabetos mesmo, né? Que é uma forma de desqualificação xenofóbica, né? Que se aplica, às vezes, a um determinado povo com quem um povo não se relaciona, uma classe, coisa assim. De qualquer forma, Jesus não tinha esses preconceitos. Tanto não tinha esses preconceitos que ele, então, caminhando pela estrada, indo para Jerusalém, ele passa ao largo de uma cidade assim e é avistado por um bando de leprosos. As pessoas que tinham diagnóstico de doença de pele, né, de lepra, elas não podiam ficar dentro da cidade, elas eram condenadas a viver fora dos muros da cidade, porque a doença era considerada contagiosa, então eles eram confinados fora da cidade, ficavam na beira das estradas. E a lei os obrigava a que eles gritassem para as pessoas: olha, eu sou leproso, viu? Eu sou leproso, não chega perto de mim, não. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu tinha que gritar, avisando, né? Porque era uma infração, era um delito se ele não fizesse isso. Se ele não avisasse as pessoas que ele era leproso. Então, além de sofrer o isolamento, além de sofrer a exclusão, ele ainda tinha que reforçar essa exclusão, não é? Então, aqui no Brasil, nós vivenciamos uma coisa muito parecida com a hanseníase, não é? Chegaram a existir cidades paralelas, digamos assim, fora dos centros urbanos, que eram os leprosários. A pessoa entrava no leprosário e ficava internada ali, e chegou-se a criar uma moeda, um dinheiro que só circulava dentro da instituição. Lá em Minas, por exemplo, tinha isso, né? E em outros lugares também, né? O lugar onde tinha sanatório de leprosos era de ancenianos, né? Tinha lá um dinheiro que circulava lá dentro, que não era o mesmo dinheiro de quem estava de fora, porque não podia, né, pegar nas mesmas notas, né? Então não precisa ir tão longe para a gente testemunhar esse tipo de exclusão, de preconceito com relação a quem sofria esse tipo de doença, não é? Mas nos tempos bíblicos isso era oficial e era consagrado pela própria religião. Então Jesus se vê diante de uma pessoa que, além de leprosa, ainda era samaritano, porque ele estava passando pela região ali fronteiriça entre Galiléia e Samaria. Não precisava nem ser leproso. Se ele quisesse discriminar alguém só por ser samaritano, ele já poderia, então, ter motivos para discriminar. E a gente vai lembrar também que teve uma vez que Jesus queria atravessar o território dos samaritanos, queria se hospedar, queria dormir em uma cidade, lá em Samaria, e foi negado. Ele disse: não, você não é bem-vindo aqui. Então Jesus já tinha uma experiência muito negativa com os samaritanos, então mais um motivo, então, ele tinha todos os motivos para não querer conversa com aqueles leprosos que estavam ali, não é? Mas o fato é que Jesus acolheu o clamor daqueles homens, porque eles não vieram só com o grito o anúncio de que eles eram leprosos. Eles vieram com um pedido de misericórdia, um pedido de cura, um pedido de resgate da sua saúde e da sua dignidade. E Jesus acolheu esse pedido. Acolheu esse pedido. De uma forma, assim, bastante, digamos assim, sumária. Muito rápida.
Porque, né, sem protocolos. Né? Eu estou com essa palavra na cabeça, porque eu estou agora com 2 sobrinhos fisioterapeutas. Né? Eu tenho a filha da minha irmã, da Diná, né, a Natália, que já é uma profissional já, com alguma experiência, e temos agora um formando na profissão, entre as suas diversas habilidades, ele é também fisioterapeuta. Né? E fisioterapeuta, para atendimento, como todo profissional de saúde, ele tem que seguir um protocolo. Enfermeiro, dentista, médico e tal, fisioterapeuta também. Né? E Jesus não seguiu muitos protocolos aqui não, ele simplesmente disse o seguinte: olha, então faz o seguinte, vai lá no sacerdote que vocês estão curados. Pronto. Só pela palavra dele. Quem ali não acreditou, não confiou muito na palavra de Jesus, continuou leproso. Mas parece que todos confiaram, porque todos eles foram se apresentar diante do sacerdote. E no caminho, quando eles estavam, então, sem maiores elementos, sem grandes seguranças, no caminho lá do templo, lá do sacerdote, eles foram sendo curados. E quando chegaram lá no sacerdote, então ele assinou o atestado lá de que eles estavam curados, estavam reintegrados à sociedade. Vejam só. Isso é muito interessante, e aí eu vou falar do texto lá de 2 Reis, capítulo 5, porque esse texto fala também da cura de um leproso, por isso que ele consta no mesmo domingo. 2 Reis, capítulo 5, fala de um comandante chamado Naamã. Naamã, general do exército da Síria. E o exército da Síria estava em guerra com Israel. Não estou falando da semana passada, estou falando de 2.500 anos atrás. Tá? A Síria e Israel estavam em guerra. E o comandante do exército da Síria tinha uma doença de pele que o pessoal identificava como lepra. Né? Ele enrolava, né? Ele não queria se tratar. O pessoal falava: e esse negócio na pele? Não, isso aqui é uma alergia que eu tenho, sabe? Isso aqui a gente passa uma pomada de andiroba aqui, pronto, já, né? Já tô curado, isso aqui só coça um pouquinho e tal, e ele ia enrolando. Até o dia em que aparece uma menina de Israel, que ele tinha capturado numa das expedições. Israel tinha trazido aquela menina e ela estava trabalhando na casa dele, estava escrava na casa dele. E a menina, que devia ser muito nova, né, olhou para ele assim e falou: ah, que pena que o seu Naamã está com essa doença, né? Está leproso. Se ele estivesse lá na minha cidade, o profeta curava ele. Não tinha papas na língua, né? Não tinha maldade de ficar... Não, falou mesmo na cara dele. Disse: olha, você está leproso e tem um profeta aqui que cura a sua doença. Aí pronto, a esposa de Naamã, as esposas sempre muito atentas à saúde dos seus maridos, né? Agora você vai lá se curar. A menina falou que tem tratamento isso aí. E tanto fez que ele acabou indo, chegou lá na porta do profeta Eliseu e se apresentou lá com todo um aparato, né, com viaturas, né, guardas, atiradores, todo o aparato de segurança que um comandante de um exército inimigo teria que levar no país em que ele estava em conflito. E Eliseu nem se dignou de sair do consultório, quer dizer, da casa dele. Né? Mandou o recepcionista um papelzinho lá e disse: olha, o profeta falou para você tomar 7 banhos no Rio Jordão. Pronto, né? Vai ser curado. Naamã ficou assim,
né? Eu disse, mas que é isso? Eu estou achando que ele vai sair, vai fazer um incenso aqui, uma pagelança, né? Alguma coisa. Ele tinha tudo na cabeça, como é que era o protocolo de tratamento da doença dele. Alguma coisa à altura da sua autoridade, não é? Ia ter algum acontecimento ali, alguma coisa, né? E não aconteceu nada disso, ele nem apareceu na porta. E ele ficou irritado com esse negócio e tal, e os assessores dele falando com ele, o cara nem veio falar comigo, que negócio é esse? Isso é falta de consideração. Aí os assessores falaram, escuta, se ele pedisse para você fazer uma coisa muito difícil, muito trabalhosa e tal, você não faria? Para ficar bom? Eu faria. Pois é. Ele só pediu para você dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Você não vai fazer? Ah, é. E foi o que ele fez. Tomou 7 banhos no Rio Jordão, voltou para casa curado. Deus age de formas muito simples às vezes, conforme a situação, conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. Não adianta a gente ficar formulando protocolos de como é que Deus tem que agir. Porque Deus age de forma muito simples. Basta o quê? A gente ter a confiança que aqueles 10 leprosos tiveram. Basta a gente ter a confiança que Naamã não teve a princípio, mas acabou sendo convencido, né, pelas suas tropas. Não é? Isso se chama fé. Isso se chama fé. Mas o que é interessante desse texto aqui é que ele mostra 2 tipos de fé. Sem querer me aprofundar muito na discussão do sentido de fé, né? A gente sabe que é um terreno da teologia assim muito vasto. Mas a gente percebe aqui o seguinte, que Deus, com a sua graça, Ele cura a todos. Se você precisa de cura, se você precisa de bênção, se você precisa de livramento, se você precisa da ação de Deus na sua vida, Deus não vai negar. Ele não pergunta nem a sua religião, a sua formação, a sua condição. Deus não nega. Não é? E isso, no fim das contas, acaba se constituindo na religião, eu que diria, da maioria do povo brasileiro. Você acredita em Deus? Acredito. Né? Para quê? Para me tirar das enrascadas em que eu me meto. Não é? Para me ajudar a sobreviver no meu dia a dia. Não é? É esse o Deus no qual a maioria dos brasileiros de diversas confissões religiosas acredita. O Deus que cura o leproso. Certo? Aqui na amostra que Jesus encontrou, 90%, né? 9 entre 10 leprosos vivem esse tipo de fé. E o 10º leproso, qual é a diferença dele? O 10º leproso voltou para se encontrar com Jesus. E ele se prostrou aos pés de Jesus. Lucas, liga o slide aí só para a gente ver. Vê se quando a gente, né? O 10º leproso está ali. Ele foi reencontrar com Jesus. E aí, para esse 10º leproso, então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Então a gente vê aqui um grau a mais, uma diferença a mais. Esse aqui, ele reconheceu em Jesus o autor da sua salvação. Ele veio então louvar Jesus, ele veio agradecer, ele veio mostrar a sua gratidão.
uma frase que eu ouvi inúmeras vezes da boca da dona Eledina, né, minha mãe de criação, foi essa, né? A gratidão é a mãe das virtudes. Toda semana ela me falava isso por algum motivo. A gratidão é a mãe das virtudes. Agradeça. Principalmente a ela, né? Mas, mas assim, o fato é que esse teve uma ligação, ele construiu uma relação com Jesus, que os outros não construíram. Foram abençoados? Foram. Deus não nega a sua bênção. Mas esse daqui construiu uma coisa para a vida eterna. Então, essa é a fé que, nas palavras de Jesus Cristo, a fé que salva, sabe? Uma fé que salvou. Eu estou com você. Agora, você pode ir, né? Jesus não estava mais recrutando discípulos, ele estava indo para Jerusalém para encarar uma situação limite, uma coisa muito séria, e ele recebeu propostas de pessoas que queriam segui-lo, e ele, nessa caminhada para Jerusalém, ele não tinha vagas para discípulos. Essas vagas se abriram a partir do dia de Pentecostes. Agora estamos recebendo discípulos, vamos receber mais 2 hoje, não é? Mas nessa hora aqui não. Mas ele reconheceu, não é? Que a fé daquele leproso era diferenciada. E eu deixo aqui então uma pergunta, né? Qual que é a nossa fé? Qual que é a nossa fé? É a fé daqueles 9 leprosos que volta e meia, quando encontra Jesus pelo caminho, está pedindo para resolver algum problema, para curar uma doença, para dar um conselho, para ter uma orientação. Tudo isso é válido, tudo isso é bom. Você pedir para Jesus, está bem encaminhado. Eu recomendo. Mas Jesus nos convida a ter uma fé um pouco mais consistente. Primeiro, que tenha para com Ele uma relação de gratidão, de louvor, de reconhecimento, de senhorio. Uma fé mais rica, não é? Porque aí, além de todas essas bênçãos que são concedidas na graça comum do nosso Deus, que faz chover sobre justos e injustos, segundo a palavra, nós temos direito a outras bênçãos ainda maiores, não é? Então é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e as irmãs nessa noite. Amém? Amém. Como um convite para vivenciarmos essa fé, tem essa canção, que é do nosso cancioneiro, mas que a gente canta poucas vezes, mas ela vem é muito adequada para o momento. Ela é de um autor gaúcho, chama-se Silvio Main, que é um pastor luterano. Busca logo o teu espaço e firma um pé na caminhada. Luísa firme neste chão e toma parte na jornada. Se
paz e buscar mais liberdade. Descansar as tuas cargas sobre a nossa amizade. Nosso Deus que nos convida, a tua história bem conhece e te abre um novo espaço a cada dia que amanhece. Pois aqui tu tens o teu lugar, pois aqui tu tens o teu lugar, pois aqui tu tens o teu lugar, pois aqui tu tens o teu lugar. Vem falar tua palavra e botar a mão na massa. Vem deixar a tua marca, nosso sonho que se faça. Vamos ver se construímos a partilha de uma mesa que reparte dons e tempo, experiência e riqueza. Pois aqui tu tens o teu lugar, pois aqui tu tens o teu lugar, pois aqui tu tens o teu lugar, pois aqui tu tens o teu lugar. Esse é o nosso lugar. Sempre lembrando, né, que quem quiser participar do nosso ministério, né, temos aí a nossa conta, nosso código para Pix e nossa conta no Banco do Brasil, aqui em Brasília também. A promessa de Jesus no Sermão da Montanha, né? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Amém? Amém. Vamos então, nesse momento, ter a cerimônia de recepção, batismo e profissão de fé do nosso irmão Gabriel e da nossa irmã Cecília, com jurisdição a pedido. Amém? Quero convidar o irmão e a irmã para estar conosco. Vamos receber o elemento do batismo, né, que é a água. Vai te esconder atrás dela, não. Não vale. Obrigado. Para este momento, nós fizemos uma liturgia especial. Não está projetada. Vou convidar a nossa moderadora do Conselho, a presbítera Cristiane, para participar também desse momento. Este é um dia festivo para a nossa igreja. O irmão Gabriel Fragale Machado de Souza é apresentado pelo Conselho de Presbíteros para receber o batismo e fazer sua pública profissão de fé. A irmã Cecília de Souza Salviano será recebida no hall de membros por jurisdição a pedido. Cantemos a primeira estrofe do hino 140. Não, eu já cantei esse cântico agora, eu esqueci de tirar dela. Tá bom, mas é só para
contextualizar a todos, o nosso irmão Gabriel, ele é filho do irmão Cosmo, lá do Rio, que está frequentando a IPU da Penha, Igreja Presbiteriana da Penha. E a Cecília é de família batista, né? já foi batizada, já fez profissão de fé. E o Gabriel não chegou a ser batizado. Então, por isso, ele vai ser recebido por batismo e profissão de fé, e ela por jurisdição a pedido, porque ela não trouxe carta da igreja dela, de anterior, da qual ela já se afastou um tempo, mas quer a comunhão da nossa igreja aqui. Então, feito só esse esclarecimento, porque que não é o mesmo rito para os dois. Amém? Alegramos-nos porque o Gabriel quer ser batizado e porque deseja professar a sua fé agora, compartilhando conosco dos privilégios e responsabilidades de ser membro da Igreja do Senhor Jesus. Ouçamos as palavras do Senhor Jesus. Quem pode ler para nós aí? Mateus 28, 18 a 20. Eu não estou preparando aqui. Miriam, você pode fazer essa leitura? Posso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Amém. Obrigado. Esse texto institui o batismo trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a confissão de que Jesus é o Senhor está em seus lábios e a fé de que Deus te ressuscitou dos mortos está em teu coração, você achará salvação. Todo aquele que clama o nome do Senhor será salvo. Em obediência à palavra do Senhor Jesus e confiando nas suas promessas, batizamos os que Deus chama como discípulos de seu Filho. No batismo, Deus nos dá o sinal e selo da nossa lavagem do pecado e de nossa união com Jesus Cristo. No batismo, morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Ele para a vida nova e eterna. Pelo sinal da água e pela atuação do Espírito Santo, somos feitos membros da Igreja, o corpo de Cristo, e integrados no ministério da intercessão, reconciliação e compaixão do próprio Senhor Jesus. No batismo, tornamos-nos herdeiros da aliança da graça que Deus fez conosco em Jesus Cristo. Somos inseridos na família de Deus, feitos membros da Igreja de Cristo e recebemos a graça do Espírito Santo. Agora eu vou me dirigir ao Gabriel com algumas perguntas que ele irá responder. Gabriel, você vem agora, por escolha própria, reconhecer esta aliança da graça, professar publicamente a sua fé no Senhor Jesus e receber o fortalecimento do Espírito Santo. Você renuncia ao mal em todas as suas formas e seu poder no mundo? Sim. Renuncia aos caminhos do pecado que o separam de Deus? Sim. Você reafirma a confissão da necessidade da graça misericordiosa de Deus e o empenho em glorificar a Deus e amar seu próximo? Sim. Agora me dirijo também a Cecília. Vou convidar a igreja a se colocar de pé. Esse é um ato de afirmação de fé. Vocês aceitam, Cecília e Gabriel, a Jesus Cristo e a fé cristã na qual somos batizados? Aceitamos. Vamos reafirmar juntos a nossa fé,
Vocês creem em Deus, o Pai Todo-Poderoso? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creem em Jesus Cristo? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creem no Espírito Santo? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Então foi feita a afirmação de fé pelos nossos irmãos. Vamos passar então ao ato do batismo e eu pergunto ao Gabriel. Gabriel, você promete perseverar na doutrina e na comunhão da igreja, no partir do pão e nas orações? Prometo com a ajuda de Deus. Bendizemos-te, ó Deus, pela dádiva do batismo. Derrama, nós te pedimos, seu Espírito Santo sobre Gabriel, que agora receberá este sacramento. Pelo teu Espírito, faz com que a lavagem, com que esta água seja para ele sinal e selo da lavagem de seus pecados, da sua união com Cristo, da sua participação nas bênçãos da aliança da graça e da promessa de pertencerem ao Senhor. A Cristo, a Ti, ó Pai, e ao Espírito Santo, seja dada toda a honra e glória agora e para todo sempre. Amém. Amém. Passaremos então ao ato batismal. A água do batismo deve ser uma água corrente, uma água viva, como essa que é derramada aqui à vista de todos. Uma água transparente, que simboliza então toda a obra de regeneração que Jesus Cristo nos proporciona, nos realiza conosco. Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Agora, novamente me dirigindo ao Gabriel e a Cecília. Gabriel, hoje você está professando publicamente a sua fé. Cecília, hoje você está sendo recebida à comunhão da IPU de Brasília. Vocês prometem ser membros fiéis da IPU de Brasília, participando de seus cultos e ministérios com orações, contribuições, estudo e serviço, cumprindo o seu chamado como discípulos de Jesus Cristo? Prometemos com a ajuda de Deus. Agora eu me dirijo à igreja, que também é participante dessa cerimônia, desse ritual. Gabriel e Cecília, a bênção, bom, primeiro abençoando Gabriel e Cecília, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Mãe, Filho e Espírito Santo, seja derramada sobre vocês e permaneça em seu coração para sempre. Amém? Agora sim, falando com a igreja. Gabriel e Cecília acabam de ser recebidos como membros da Igreja de Jesus Cristo. São encomendados ao amor e cuidado desta congregação. Como membros da família de Deus, são chamados para serem testemunhas de Cristo e para o servirem no mundo.
Com alegria e gratidão, damos boas-vindas ao irmão e à irmã para compartilharem conosco o serviço do Senhor Jesus, pois nele somos um socorro. E assim eu pergunto: vocês prometem ser sinal de verdade, justiça e amor, acompanhando-os para que sejam pessoas humanas e bons cidadãos fiéis a Jesus Cristo e ao seu Evangelho? Assim o faremos com a ajuda de Deus. Amém. Vamos então fazer uma breve intercessão. Vamos erguer as nossas mãos. Defende, ó Deus, teus servos e tuas servas com tua graça divina. Que ele e ela possam continuar teus para sempre e diariamente crescer no Espírito Santo, até que Cristo venha para seu reino perpétuo. Amém. Amém. O irmão Gabriel recebeu o batismo e fez sua pública profissão de fé. A irmã Cecília foi recebida no hall de membros da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei e cabeça da Igreja, e pela autoridade do Conselho de Presbíteros desta Igreja, dou as boas-vindas e os recebo na participação plena da mesa do Senhor. E os admito no privilégio dos filhos de Deus para as responsabilidades do cristão dentro desta congregação, parte da Igreja de Cristo em todo o mundo, santa, una, católica e apostólica, que ao compartilhar a vida conosco possam ser abençoados e trazer bênçãos para todos nós. Que a paz do Senhor Jesus sempre estejam com vocês. Amém. Amém. Depois a gente tira as fotos. Vocês querem falar alguma coisa, igreja? Fica à vontade. Eu quero agradecer a receptividade da IPU conosco. Desde sempre, desde o primeiro dia que a gente veio aqui. Vocês provavelmente não sabem, mas um dos nossos primeiros encontros, quando a gente ainda estava se conhecendo ainda, foi aqui. A gente veio juntos à igreja ainda antes de estar oficialmente namorando. E o reverendo Isaac apresentou a gente como se a gente fosse marido e mulher. Obrigada. Para a igreja. Profetizou. Então foi muito especial para mim, para a gente. E eu estou muito feliz de ver o Gabriel ser batizado aqui. Então, somos muito gratos. Eu sou muito grata, somos muito gratos por vocês nos receberem. Nós também. Amém. Nós também. Bem-vindos. Quero agradecer também a todos pela receptividade, pelo carinho de sempre em nos acolher. Que Deus colocou aí no nosso caminho, porque foi uma coincidência assim da minha família ter vindo para cá passar o Natal. E o meu pai tinha visitado a IPU da Penha e resolveu, parece que trocou contatos lá e pegou o seu contato do reverendo Isaac e decidiu vir aqui, numa ocasião de uma festividade, né? De Natal, né? Um jantar. E eu não vim com eles, né? No dia veio o Daniel, né? Veio o Daniel, exatamente, minha mãe. E nesse dia eu não vim, mas fiquei devendo assim para eles essa visita, né? Estava bem afastado assim da igreja. E aí foi nesse contexto em que algum tempinho depois eu conheci a Cecília e convidei ela que é muito mais próxima, era muito mais próxima da igreja do que eu, mas eu convidei ela para visitar aqui. Foi nessa ocasião, né, que a gente se apresentou, e desde então a gente tem acompanhado, né? A pandemia acabou afastando um pouquinho, mas a gente assistia um culto ou outro online, e agora que retomou, a gente está aí participando e agradecemos de todo o coração esse carinho e acolhimento de vocês. Amém. Sejam muito bem-vindos. Sempre.
Tem palma aí. Tome seus lugares, literalmente, né, na nossa comunidade. Podemos sentar?